Bom, gente, eu tô ressuscitando. Ressuscitar não é bem o termo, porque nunca foi muito vivo o meu canal pessoal do YouTube. É um canal de 11 anos de idade, já é velhinho considerando o YouTube, mas que tem ao todo 4 inscritos, 4 vídeos publicados. O que teve mais visualização foi 551 visualizações. Um gigante quase chegando à altura de um meio-fio. Pois é. E eu nunca tive tema, é um canal pessoal que eu fiz vídeos totalmente nada a ver, mensagens de Natal bizarras e coisas estranhas. E só que agora eu vou seguir mais algo meio temáticozinho, não com nenhuma pretensão, não sou youtuber, não vou ser youtuber. Quem não me conhece não vai saber quem eu sou, porque eu não vou me explicar, mas vai ser uma espécie de diáriozinho da pandemia, que não vai ser com frequência diária, vai ser com frequência aleatória, ou seja, sem frequência, e para falar coisas que eu acho que estão bizarras. Já estou há o quê? 114, 115, não contei quantos dias eu estou em casa, mas estamos lidando com essa pandemia agora em, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é quinta-feira, 9 de julho, então já temos uns bons meses de pandemia aqui. E eu queria falar sobre o que aconteceu anteontem, terça-feira, 7 de julho. Anteontem, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, afirmou que está com coronavírus, que está com Covid, apresentou um exame laboratorial, as reações que essa notícia gerou, né? São várias reações e todas elas meio esquisitas. A primeira reação, que é a reação do que teve no Twitter do Força Covid, do pessoal anti-Bolsonaro, querendo ali dar uma piadinha de humor negro. Eu sou uma pessoa que gosta de humor negro, mas assim, é uma piadinha burra no sentido de que dá munição para o adversário ali, né? Que você está sendo anti-Bolsonaro e vai alimentar ali o discurso pró-bolsonarista de que a solidariedade do pessoal da esquerda, essa coisa fantasmagórica aí, essa solidariedade é hipócrita, que na hora de falar mal de adversários torce para a morte deles e tal. E, assim, ignorando a parte ética, porque eu consigo ver argumentos éticos para se torcer contra um genocida, não que eu concorde, eu acho que a gente está ainda num estágio de sociedade civilizada o suficiente para torcer para que o Bolsonaro pague os crimes dele dentro das regras e não por intervenções divinas ou naturais. Então, mas eu consigo entender quem tem argumentos éticos de dizer que a morte do Bolsonaro é benéfica para o país, ok? Mas é meio burrice espalhar isso daí politicamente, é uma imaturidade política que acaba alimentando o discurso do pessoal bolsonarista, dando munição no momento em que a gente precisa de tentar converter um pouquinho do outro lado, romper essa base de apoio dele e tal. Segunda reação que teve, inclusive foi minha reação inicial, caramba, isso é mentira. Bolsonaro não está com Covid, está falando isso por interesses. Só que assim que eu pensei nisso, eu já fiquei com algumas ressalvas. Eu sou anticonspiracionista. Eu sou daquelas pessoas que acham que teorias de conspiração são ótimos meios de criar fantasias que nunca podem ser testadas pelas evidências. Porque se eu acredito que há um grande grupo tentando ocultar uma verdade da maioria das pessoas, eu não preciso apresentar nenhuma evidência para justificar isso, porque se a conspiração é bem feita, não vai ter evidências encontráveis. Então eu dizer, o Bolsonaro inventou a doença dele porque ele tem interesses políticos e está falsificando a coisa, gerando um factoide para ganhos políticos, eu não preciso apresentar nenhuma evidência para sustentar isso e pode ser uma fantasia minha. Porém, contudo, há uma série de senões ali. Primeiro que não é necessário uma grande conspiração para ele dizer que está doente. Não é necessário uma grande conspiração para ele falsificar um exame. Um exame,
Você precisa, para falsificar um exame, você precisa, em uma maneira amadora, você precisa de uma impressora e um editor de texto. Uma maneira um pouquinho mais elaborada, você precisa ter um médico que compactue para botar o CRM ali e confirmar que foi válido, ou indo um pouquinho mais além, você precisa de uma equipe laboratorial para confirmar que foi feito o exame, ou então você entrega uma amostra falsa e paga alguém para dizer que foi colhido o material. Então não é uma conspiração que envolve centenas ou milhares de pessoas, mas sim, no máximo ali, umas 5 pessoas. E um presidente teria poder de fazer isso. Então a teoria da conspiração é viável, mas mesmo assim a gente não tem como afirmar que é verdadeiro. A gente pode apontar todos os motivos pelo qual o Bolsonaro inventaria essa doença e apontar, inclusive, algumas inconsistências em relação ao passado dele. Né? Primeiro que, em março, ele fez uma briga política com o Estadão e com a imprensa como um todo para não divulgar os exames dele de Covid, que seriam exames negativos, e ele teria interesse em divulgar os exames negativos para justificar dele estar indo em manifestações e não gerar nenhuma crítica a ele em relação a ele estar botando pessoas em risco e tal. Então ele tinha motivos políticos para dizer que o exame era negativo e divulgá-lo. E ele se recusou a divulgar a ponto de precisar de uma decisão na justiça para ele divulgar esses exames lá em março. Acho que 20 e pouco de março. Essa ação na justiça foi até maio, se eu não me engano. Aí. O pessoal pode conferir aí depois o histórico. Eu estou fazendo o vídeo totalmente amador aqui, então não estou conferindo fonte nem nada. Estou só com meu iPad na minha cara aqui. Aí, por que ele brigou tanto para esconder os exames no passado e agora optou por soltar um exame positivo que pode e está gerando críticas a ele por vontade própria? E ainda há a questão, né, de que os exames anteriores ele fez com codinomes, um deles com codinome numérico, né, paciente número 5, outros 2 com nomes falsos, e esse ele fez com nome verdadeiro. Então, por que antes a segurança dele estaria ameaçada ao fazer um exame com nome verdadeiro e agora está tudo ok fazer esse exame com nome verdadeiro? Todos são argumentos válidos, mas são apenas argumentos. Além disso, há uma outra questão do momento em que que a declaração do Bolsonaro foi solta, de que isso poderia ser uma cortina de fumaça para o depoimento que foi terça-feira, dia 7, do Flávio Bolsonaro à PF. E, além disso, uma maneira de dar mais munição para os bolsonaristas, porque atualmente o Bolsonaro está numa linha mais branda por provavelmente medo do STF e TSE, das ações que estão correndo contra ele, e também da dificuldade que ele está tendo em realizar o apoio do Centrão no Congresso. Então ele está abrandando, tentando criar menos polêmicas, algo muito atípico dele. Mas aí o apoio popular dele, ele demanda essas novidades para ir às mídias, para estar ainda mobilizando. Então ele soltar ali que ele pegou Covid, a Covid dele não deu sintoma grave nenhum, mesmo ele sendo idoso, acima de 60 anos. E ele tomou a cloroquina, e a cloroquina fez ele recuperar em 24 horas. Isso dá uma munição aí para bolsonaristas reforçarem o discurso dele do combate à pandemia, do não combate à pandemia, melhor dizendo, né, porque tudo que se fala de combate à pandemia ele vai contra, né, ele cria os factoides dele, e isso daria munição para os bolsonaristas continuarem com esses discursos malucos deles ali. Além disso, é uma forma de tentar botar a cloroquina de novo no debate, que a cloroquina já há um consenso científico de que ela, no mínimo, não tem efeito e talvez tenha efeitos colaterais, não tem efeito benéfico contra a Covid. Então, ele está com um estoque de milhões de comprimidos produzidos pelo Exército que ele tem que desafogar, e até cabe
ser análise se não seria uma espécie de improbidade administrativa o que ele fez com os comprimidos e tal. Então, há uma série de motivos que ele teria o interesse de divulgar essa doença falsa agora. Mas nada disso prova, é isso que a gente tem que ter consciência, nada disso prova de que é mentira. Nada disso é uma evidência sólida. Isso são argumentos, são conjunturas que a gente pode analisar para formar uma opinião. A gente não pode bater o pé, entrar na linha do raciocínio conspiracionista e dizer: ah, é claro que o Bolsonaro está mentindo. Não, não é claro. A gente tem que lembrar, inclusive, que o Bolsonaro, ele, apesar de ser uma espécie de gênio político em alguns momentos, é um idiota completo em um monte de questões ligadas à ciência, à repercussão que vai gerar na mídia. Na verdade, ele tem um jogo duplo, né? Ele às vezes não sabe entender o tamanho da reação negativa, mas ele sabe muito bem mobilizar a base dos radicais, né? Então, o Bolsonaro ele tem seus momentos de estupidez, resumindo, apesar de ter seus momentos de brilhantismo. Então ele pode estar dando um tiro no pé, pode estar inventando coisa do nada, ele pode ter mudado a estratégia dele por algum motivo que a gente não consegue compreender. Não dá para bater o martelo e criar uma teoria de conspiração dizendo: o Bolsonaro está mentindo. Não dá. Você quer defender a opinião que provavelmente ele está mentindo? Ok. Cabe até analisar se caberia alguma linha de questionamento judicial para ele fazer um exame para uma equipe independente para confirmar isso, até mesmo porque o Bolsonaro, se ele teve a Covid no domingo, sintomas da Covid no domingo, como ele fala, então ele, sexta-feira e sábado, ele expôs uma série de autoridades e pessoas em geral à doença, e o que é pior, segunda-feira, quando ele já declarou que tinha sintomas, ele se encontrou com membros do alto escalão, sabendo que estava, no mínimo, com suspeita de Covid. Então, se for verdade a doença dele, ele pode ali ter cometido um ato que é legalmente questionável. Não vou dizer que é crime, porque é um imbróglio jurídico isso, mas o que eu sei é que se a doença é confirmada e você se nega a uma quarentena voluntária doméstica, você, para algumas legislações, no Distrito Federal tem um caso disso, você pode chegar a estar cometendo um crime. Então caberia questionamento ali, no mínimo, se moralmente foi correto a agenda de segunda-feira do Bolsonaro de ter encontrado, se eu não me engano, ele encontrou o Guedes, sendo que ele já estava com sintomas de Covid no domingo e já estava tomando cloroquina. Então, por que eu estou fazendo toda essa divagação aqui? Se as pessoas acreditam que o Bolsonaro contraiu a doença realmente, está sendo sincero, a gente tem que questionar a postura dele. Primeiro, no sentido geral, né, de que ele é um líder da nação que não segue conselhos sanitários. Então, ele é irresponsável ao se expor. Mesmo aceitando o discurso dele de que ele está na linha de frente, ele tinha que estar na linha de frente dele com máscara, higienizando mão, mantendo distanciamento social, evitando cumprimentar as pessoas. Você pode estar ali na linha de frente, em contato com o povo, sem dar aperto de mão. Você pode estar na linha de frente com máscara, e ele não fez isso. Cabe questionar isso. E ele ter contraído a doença expõe o país a um risco político, dele tem um agravamento do quadro, e expõe os apoiadores, expõe as pessoas que estão próximas a ele, expõe o alto escalão do governo a contágio. Então cabe um questionamento moral. E cabe um questionamento jurídico ali, se há motivos, se há indícios de que ele pode ter mentido, cabe um questionamento jurídico. Só que a gente não pode confundir indícios com suposições. Certo? Então, a gente pode sair pela internet dizendo: o Bolsonaro inventou que está doente? Cara, toma cuidado com isso, porque não há nenhuma evidência dessa afirmação concreta. A gente tem que questionar a coerência da postura dele. A gente tem que questionar por que ele queria esconder
antes os exames e agora ele fez questão de divulgar? Por que ele fez os exames com o nome verdadeiro agora e codinomes no passado, para não dizer nomes falsos? E por que ele insiste em não seguir atitudes recomendadas pelas autoridades sanitárias, principalmente, mas não só, na agenda de segunda-feira. Segunda-feira, dia 6. Cabe ainda lembrar que o tempo de incubação para aparecer os primeiros sintomas é no mínimo de 2 dias, no mínimo, às vezes é maior. Então, quem esteve em contato com ele na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda, tem claro risco de exposição ao vírus se o Bolsonaro está falando a verdade. Além disso, temos que lembrar também que essa recuperação dele, eu tive febre no domingo, tomei cloroquina na segunda e terça-feira eu tô ok, e não foi apenas febre, ele teve febre e houve uma vinculação na mídia também de que ele estava com taxa de oxigenação de 94%. O normal é estar 99% ou 100%. Quem teve um quadro de febre e uma queda de oxigenação por Covid, normalmente não recupera em 24 horas. Mesmo os maiores defensores da cloroquina defendem que o resultado não é instantâneo e o resultado é quanto mais cedo se fizer o tratamento, maior seria. Isso é o que eles defendem. Não há nenhuma evidência disso. Não confiem em mim, eu não sou médico. Façam sua pesquisa na internet, verifiquem. Mas até onde eu, leigo, pesquisei, cloroquina não tem nenhum efeito para Covid. A história é estranha. A gente tem que fazer as perguntas certas e não fazer acusações para não entrar no jogo dos teóricos de conspiração, para não cometer o mesmo erro do lado de lá. Não estou querendo comparar, acusar o Bolsonaro de estar mentindo, sendo que ele é um mitômano clássico, com o Flávio Bolsonaro dizer que não tem nada a ver com Queiroz ou coisa do gênero. As mentiras do lado de lá são muito mais graves. Mas a gente tem que tentar combater o mais honestamente possível. Nós não temos informações claras para dizer: o Bolsonaro mentiu ao dizer que tem Covid. O que a gente pode dizer é: tá estranho. Tá estranho. E cabe questionar isso juridicamente? Muito dificilmente. Quase com certeza não, a menos que tenha alguma coisa que eu não compreenda ali de legislação, mas cabe questionar em termos de opinião pública, fazer pressão política para o Bolsonaro apresentar mais evidências, cabe acompanhar se o Guedes foi contaminado, se o pessoal que teve em contato com ele foi contaminado, porque se ninguém pegou Covid dele, a gente fica mais suspeito. Cabe questionar por que ele manteve a agenda de segunda-feira, mas não cabe questionar, afirmar, na verdade, questionar sempre cabe, mas não cabe afirmar que há uma cortina de fumaça ou que há uma manobra, até mesmo porque o Bolsonaro é meio errático, gente. O Bolsonaro é meio errático, ele toma decisões. Ele toma decisões baseadas no Olavo de Carvalho, às vezes. Ele toma decisões baseadas nas opiniões dos filhos dele, às vezes. Às vezes ele toma decisões baseadas em conselheiros políticos de verdade. Então tentar enxergar uma coerência no Bolsonaro é complicado. Ele é coerente no discurso de ódio dele, ele é coerente na radicalização do debate. Mas quando ele não está fazendo esses discursos de radicalização, de criação de polêmicas, ele é bem difícil de entender. Ou então eu sou bem burro, certo? É só uma explanada geral que ninguém vai ouvir. Eu vou divulgar isso no Facebook, no Instagram, e os 4 inscritos do meu canal nem vão saber desse vídeo, mas eu vou divulgar um pouquinho. Vou fazer mais isso em alguns momentos em que eu achar coisa aqui da pandemia meio bizarra, mas como um registro pessoal mesmo, para eu ver isso daqui a 11 anos, a idade do canal, e rir da minha cara, beleza? Então, não curtam, não compartilhem, foda-se o meu canal,
Ups, falei um palavrão, para ajudar a desmonetizar o vídeo, não vou monetizar também, beleza? Então é isso.